Alô, amigos, este é mais um RB especial, Rede Brasil Especial, da Rede Brasil de televisão para todo o território nacional. Vocês que já estão acompanhando sabem, mas você que ligou agora aí em Roraima, você quer saber o que está acontecendo aqui? Nós estamos recebendo aqui o professor Silmar Strub. O professor Silmar Strub é professor, é consultor, é mentor e é especialista em gestão de pessoas e carreira. E é diretor, fundador da Silmar Strub Consultoria. No bloco anterior, o professor Silmar explicou como é feito o seu contato com os jovens. São jovens que estão a partir do segundo grau, de 16 a 18 anos, que são localizados em escolas, especialmente escolas técnicas, e como professor, ele também tem oportunidade de criar programas para os jovens se prepararem para o difícil mercado de trabalho. Mas acontece o seguinte, você aí de Rondônia pergunta assim, mas eu gostaria de ter uma consultoria com esse professor aí, viu? Como é que eu faço para ter uma consultoria com o professor? Porque eu tenho uns problemas aqui na minha empresa. Então, é muito legal, acho que é interessante quando as empresas buscam a gente para poder a gente ajudá-los, né? Então, a minha consultoria é mais, eu falo no sentido de trabalhar, de ajudar e assessorar a empresa dentro do seu contexto, da sua realidade, do seu segmento, de juntos podermos encontrarmos a solução aos problemas que elas enfrentam, né? Para me acessar, eu tenho o site, né? silmarstrub.com.br, só acessar pelo site que eu consigo, né? Já passar alguma informação, fazer o mapeamento e tentar identificar qual é o problema com essa empresa ou algum grupo ou alguma liderança está passando dentro da organização. A hora que a gente começa a identificar isso, geralmente os problemas estão decorrentes de relações. Relações interpessoais, relações pessoais, conflitos de gerações, conflitos de visões de mundo diferentes. Esses são os problemas que eu geralmente sou acessado para ajudar as organizações. Na hora que você identifica qual é o problema, daí é começar a trabalhar, de cada um entender o seu contexto, entender o seu mundo, qual é a sua realidade e mostrar o que ele tem de bacana, o que lhe falta, talvez o outro consiga trazer isso como uma forma de complementaridade. Porque eu falo que nós, enquanto seres humanos e como estudioso da área do desenvolvimento humano, todos nós temos atributos que se complementam. Nunca nós somos perfeitos em tudo. Nós não sabemos tudo. Algumas coisas você tem muito bem, eu não tenho nem tanto. Mas o que eu tenho de bem e você não tem, juntando isso vira uma coisa bacana. E isso vai nos trazer um resultado efetivo. Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar isso internamente. O grande problema é que hoje as pessoas, elas não se acessam a elas mesmas. Os profissionais não acessam elas mesmas. Porque a hora que você consegue acessar você e conseguir olhar quais são suas potencialidades, suas habilidades e quais são seus pontos, às vezes, que nós precisamos trabalhar, investir mais, e a hora que isso vier à tona e nós juntarmos tudo isso, vira uma coisa muito bacana, Ney. Isso vira algo que transborda na organização e isso é um círculo muito virtuoso internamente que nos leva a resultados. Melhora uma série de aspectos internos da organização, climas, resultados e afim. Pelo visto, é claro, isso aí não se resolve, ao contrário de muitas outras coisas, através do computador. Ou seja, o senhor tem que ir lá na empresa. Tem que ir lá na empresa, tem que acessar as pessoas pessoalmente. Eu preciso entender, eu preciso sentir a energia dessa pessoa. Eu preciso tentar entender e mapear como que é aquele ambiente. Porque quando as pessoas me acessam, é até assim, é interessante porque, às vezes quando acessa, geralmente o dono, o presidente, algum cargo muito alto diretivo, que assim, Silmar, você precisa vir me ajudar, que eu estou com uma série de dificuldades. As coisas não estão acontecendo aqui na minha empresa. Eu acho que o problema é esse.
na visão dele. Só que eu nunca parto do princípio da visão dele. Eu gosto, claro que eu vou levar em consideração a visão dele, mas eu sempre peço e falo o seguinte: eu posso conversar com alguma pessoa do departamento? Eu quero conhecê-la na base. Eu quero sentir como que está teu ambiente lá no chão de fábrica, lá no teu escritório. Eu quero conversar com a tia do cafezinho, com o senhor que talvez faça essa limpeza, ou aquele cargo mais baixo. Porque talvez a visão que ele tem não é a mesma visão que chega lá embaixo. A gente sabe que entre essa organização, essa linha de comando, existem várias questões que acontecem. Na hora que você está na visão dele enquanto dono, gestor, e a visão da base, ali você já consegue identificar o que está ocorrendo, o que precisa. Daí você começa a fazer um trabalho. Porque o trabalho é entender ambos os lados. E tem que investigar e sentir ambos os lados. Daí sim, o mapeamento inicial tem que ser feito dessa forma. Claro que o computador, ou até a gente começou falando no bloco anterior a questão da robotização, ela vai auxiliar alguns processos. Mas desenvolver pessoas... Não tem como. Não tem como. Isso é a gente fazendo... Eu, enquanto professor, preciso sentar com essa pessoa, esse profissional, e tem que passar um escrito, uma atividade, um dialogar ali de crescente, fazer ele entender o contexto das questões, ele sentir um pouco as deficiências ou trazer as questões pessoal. Isso tem que ser feito ali, no calor humano, digamos assim. O calor humano me resolver isso. Professor, se nós perguntarmos a um advogado: olha, tem um problema aqui, o sujeito furtou, como é que fica isso aqui? Porque o outro falou, eu tenho que examinar o processo aí, porque cada caso é um caso, então não dá para me dar um palpite. Aí pergunta para o médico: doutor, teoricamente, uma pessoa que tem pneumonia com 70 anos de idade, ela pode morrer? Ele diz: mas tem que ver caso por caso, né? Porque isso não é. O senhor também tem caso por caso. Mas Sim. Deve haver uma média. Qual é a duração de um atendimento inicialmente, depois dos jovens, inicialmente, qual é a duração de um trabalho realizado pelo senhor dentro de uma empresa, de modo geral? De modo geral, em média, 6 meses, para começar a ter efetivamente algum resultado mais palpável. Né? O senhor só sai de lá depois do resultado. Claro que a gente não fica full time, né, o tempo inteiro. A gente vai, deixa demandas e atividades que essas pessoas precisam ir, desenvolver, fazer, e eu acabo indo uma vez por semana, depende de 2 vezes por semana, né? Mas é uma periodicidade em média de 6 meses. Por quê? Depende do tamanho da organização, depende do tamanho, né, da questão que quer se resolver, tudo isso vai refletir nesse caso. Mas, porque cada caso é um caso, às vezes sim, às vezes também não. Porque depende, às vezes o caso, ele é um único caso que causa todo um problema. Se a gente consegue detectar qual é ali o caso principal, qual é o ponto ali que a gente precisa trabalhar, atingindo aquele, fazendo aquilo, o resto automaticamente já vai. E muitas vezes esse ponto a gente pode ser mais... Professor, mas esse ponto fica na base da pirâmide ou fica às vezes no topo? É muito relativo. Eu já peguei muitos pontos que ficaram no topo da organização. Daí é um pouco mais complexo. Mais complexo, tem que ter mais tato para chegar, mas nada que não é impossível de se resolver. Na outra ponta do trabalho da sua consultoria, e dada do seu cargo como professor, estão os jovens, geralmente de 16 a 18 anos. Aí já é um processo de aula, ou seja, o senhor dá aula para esses jovens. Dou aula para esses jovens. Daí que nem esses projetos que eu faço aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu trabalho um projeto de 3 meses com esses jovens. 3 meses, encontro semanal, que eles têm toda uma vivência do mundo do trabalho, do mundo da organização, do mundo da empresa, como que funciona essa organização, porque eu faço um projeto com eles de prática. Eu saio da questão teórica, porque a gente tem que sair, porque hoje, infelizmente, a educação ela fica muito na teoria. E acho que a teoria ela é importante, claro que ela é importante, ela é base de qualquer situação. Prática, né? Mas se você não transpor isso para atividade prática, colocar a mão na massa, aquela teoria não vai fazer sentido nenhum. E esse é o grande problema que a gente tem nas universidades hoje no Brasil, né? Porque as universidades, infelizmente, não vou dizer a grande maioria, mas uma boa parte ainda continua teórica, né? Só teoria. E esse projeto, quando eu vou para a prática, o que acontece? A prática eles vão vivenciar, eles vão construir junto uma organização, eles vão
ter papéis, eles vão definir papéis de liderança, eles vão saber lidar com dinheiro, eles vão ter que fabricar produto, eles vão ter que vender esse produto, então eles vão criar toda uma relação com isso. Professor, a minha última pergunta para o senhor é a seguinte, falando sobre a geração Z, en passant, o senhor falou que o senhor pertence à geração X. E eu pergunto para o senhor o seguinte, e essa geração Y aqui, de 21 a 34 anos, que geração é essa? A geração Y, né, ela foi decorrente após a X, né? A geração Y é a geração que ela quando nasceu, ela entrou para o mundo tecnológico. Então, eu diria que é a geração que começou com a tecnologia, de fato, foi a geração Y. Eu, da geração X, eu tive que aprender a usar um computador. Eu não nasci sabendo o que era um computador, porque não existia na minha época um computador, né? A Y não. Ela nasceu, ela já soube que era um computador. Ela já sabia que era um tablet. Ela já começou a usar um celular, um smartphone, começou a surgir nessa época com eles. Então, a geração Y é a geração que começou com a tecnologia. Só que é uma geração, eu diria assim, um pouco vaidosa. Por quê? Porque como ela chegou com a tecnologia, junto com o advento da tecnologia do computador, ela achava, eu tenho a tecnologia, agora eu estou feito na vida, né? Eu tenho todos os meus recursos necessários para isso. Daí, essa geração ficou meio frustrada, porque ela viu que a tecnologia ela é importante, mas não é essencial. Professor, foi um prazer e uma honra ter o senhor aqui, muito obrigado. Diga para aquela câmera ali, se alguém quiser entrar em contato com o senhor, hoje, ou amanhã, ou sexta-feira, o que esta pessoa tem que fazer? Para fazer contato comigo, é acessar meu site www.silmarstrube.com.br. Através do meu site, você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, e meu telefone, meu WhatsApp e um canal direto comigo para poder acessar conteúdos, poder ajudá-los a compartilhar tudo que eu tenho, que eu posso ofertar e ajudá-los a oferecer para chegarem no objetivo e no sucesso que estão almeja. A Rede Brasil recebeu o professor Silmar Strube, professor, consultor, mentor, especialista em gestão de pessoa e carreira e diretor fundador da Silmar Strube Consultoria. Obrigado.